Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo do Descomplicando o Inglês, seja bem-vindo. Eu sou Oda Murakami, sou aluna da Faculdade AMB Morumbi, eu faço letras em inglês e esse vídeo é continuação do vídeo anterior, que foi um resumão da estrutura e formação de frase no inglês, a base, né, que a gente tem gramatical para estruturar e formar qualquer tipo de frase no inglês. Nesse vídeo nós vamos estar vendo o passado simples e um vocabulário também sobre o dia a dia. Espero que esse vídeo te ajude e você consiga aprender aqui um pouquinho sobre o passado simples e contínuo. Vamos lá? Então, para começar, vamos fazer uma lembrança aí do que foi o nosso resumão do último vídeo. Se você quiser mais detalhes, você pode estar acompanhando essa aula resumo que tem aqui no canal. Também temos no domínio do medium.com o Descomplicando Inglês com mais explicações e exemplos. Lembrando que nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, nós vimos formação de frase em positivo, negativo, interrogativo, para o presente simples e contínuo. Então, esse segundo vídeo aqui vai ser sobre o passado simples e contínuo, que é a continuação do tempo verbal que a gente tem aí na nossa grade de estudos da língua inglesa. Na estrutura aqui a gente tinha lá no primeiro vídeo, né, a nossa base que é SVO. SVO é subject, que é o sujeito, V de verb, e o O de object. Então, S, V, O, sujeito, verbo, objeto. Nós vimos a formação de frases usando essa base, que é a base estrutural da formação da língua inglesa, né? Da frase da língua inglesa, no verbo to be, o simples e o contínuo, e outros verbos também. Então, é bem importante, se você quiser conferir, é só você assistir o último vídeo, que é um resumão de tudo que está escrito lá no blog, e também tem alguns exemplos legais lá que você consegue enxergar bem essa estrutura. E o objetivo maior de você aprender pela estrutura é que, uma vez que a estrutura é essa, você nunca vai fugir disso, né? Então, qualquer tempo verbal que você aprenda, você vai aplicar essa mesma estrutura. Lembrando aqui também que esse SVO é a base, então a gente vai chegar em alguns níveis de fluência aí do inglês. Pode ser que não necessariamente utilize essa estrutura, mas essa aqui, digamos que é o norte, a gente não consegue fugir tanto disso daqui. Então, a mais simples que eu tenho de formação de frase é essa daqui, contém apenas um verbo. A um pouco mais complexa, a gente vai ter dois verbos, que é o verbo auxiliar, o verbo principal e o objeto. E isso também levando em consideração que seja o caso positivo. Então, se eu tiver o caso negativo, o que vai mudar aqui é nessa parte aqui do meio, que eu vou ter o meu verbo auxiliar, o elemento negativo, o meu verbo principal. No verbo to be, como ele acaba agindo como auxiliar e principal, ele vai estar acompanhado do meu elemento negativo após o meu verbo. Então, essa aqui é a estrutura do negativo. E relembrando também aqui, nossa positiva é essa, e a nossa de pergunta é o que eu sempre gosto de falar, que é a inversão, né? Então, eu tenho o meu verbo, o sujeito e o objeto. No caso aqui, se eu usar de novo a estrutura menos complexa, que é o be, que apenas conta com um verbo só, o verbo que é o be, no caso, vai vir aqui para frente. Quando eu tenho mais de um verbo, eu tenho meu verbo auxiliar aqui, o sujeito, o verbo normal, o verbo principal no caso, e o objeto, que é o resto da frase, né? Que a gente gosta de chamar de resto da frase. Essa basicamente é a estrutura que a gente vai estar utilizando para todos os outros tempos verbais também, e outras formações que contam com o verbo modal. Então, levando em consideração que a gente vai utilizar essa mesma estrutura para o positivo, negativo e interrogativo, a gente vai acabar conseguindo observar neste tempo verbal que vamos ver agora essa mesma estrutura, e então vai fazer um pouco mais de sentido também, ok? Eu vou estar colocando aqui só para que você consiga visualizar ou tenha uma referência aí do que vai ser também utilizado aqui e apresentado também no último vídeo e lá no nosso blog, ok?
Então, essa nossa estrutura é positiva, essa daqui é negativa, essa aqui é interrogativa. Então, abordando aqui o nosso ator principal desse vídeo, né? O nosso tema principal, que é o past, o passado, simples e o contínuo. Primeiramente, eu acho que é importante você saber e conhecer a situação de uso do past, não só por ele ser uma conjugação que você vai utilizar para falar sobre o passado, mas também em que momentos que o past tem que ser utilizado e não pode ser outro tempo verbal. Por que eu falo isso? Porque eu não lembro se eu mencionei lá no primeiro vídeo, mas não temos somente esses dois tempos verbais no inglês, assim como no português. Nós temos os perfeitos para os três tempos verbais principais. Então, a gente tem passado, presente, passado e futuro, simples, contínuo. Então, o past simple and continuous e o contínuo a gente usa para situações específicas, assim como o presente, assim como o futuro. Então, o passado simples, ele é usado normalmente quando na frase vai ter palavras de tempo ou períodos de tempo finalizados, ações que aconteceram em histórias, no caso, quando a gente faz narrações, né? Quando a gente detalha notícias, também vamos usar o past. Também para coisas irreais ou imaginárias, a gente também utiliza o past. Exemplo, eu pensei em ir à loja. É uma coisa imaginária. Eu usei no português o passado simples, assim como eu vou usar também para essa mesma função, essa mesma situação no inglês o passado simples, tá? O contínuo, ele também vai se tratar desse tipo de situação, mas ele vai narrar, descrever um pouco mais alguma história, algum fato que ocorreu nesse passado e que também já foi finalizado, para contextualizar o que você quer transmitir, para você falar sobre seus hábitos passados, por exemplo, eu bebia e agora não bebo mais, e também para você dar uma ênfase no tamanho ou na duração de uma ação que ocorreu lá no passado, tá? Nós vamos ver exemplos dessas situações para a gente ter, claro, esse tipo de uso que é o past simple e o contínuo, tá bom? O verbo to be no passado, normalmente você vai ver como was e were. Lá no presente, nós tínhamos situações que eu usava am, is e are, de acordo com os pronomes, né? Com os sujeitos que eu utilizar. Lembrando que pronome é o nome que a gente usa para os sujeitos. Ele, ela, né? Eu. No inglês, mesma coisa. Então, she, I, it, he, they, tá bom? De acordo com cada pronome, eu tinha uma conjugação diferente. Então, am eu utilizava para o I, is para he, she, it, e are para tudo que fosse para tudo que fosse plural, perdão. Com exceção do you, que a gente sempre utiliza o are, mesmo que seja singular, e também para o plural. Acontece um pouco parecido com o be no passado, que eu vou ter duas variações aí dele conjugado, e o que facilita um pouco as coisas, porque aqui eu tinha três conjugações, né, além do infinitivo, que é utilizado em algumas situações para o presente, enquanto aqui no passado eu vou ter apenas duas. Essas duas vão se aplicar a estes sujeitos. Então, was eu vou utilizar para I, she, he, it, e were eu vou utilizar para they, you, we, certo? Então, a estrutura básica que eu tenho ali, eu vou fazer a mesma coisa, utilizar da mesma forma para o passado, utilizando o verbo to be. Vamos fazer algumas frases para que você consiga ver. I am tired. No presente, certo? No passado, essa frase vai ficar I was tired. Ok? Na mesma posição. Lembra aqui, de novo, as, we, ou. Resto da frase. They are here. Presente, certo? Então, o passado vai ficar they were here.
marcação de tempo de conjugação verbal do passado para o verbo to be. De novo aqui, sujeito, o verbo e o objeto. Temos aí a estrutura negativa deles também, da mesma forma que eu tinha lá no present, eu vou ter aqui também, que é a forma negativa, sendo essa aqui positiva. Então, a forma negativa vai ser I was not tired. Beleza? Meu elemento negativo e o meu verbo no passado. They were not here. Elemento e o meu verbo, ok? Então, a mesma estrutura que eu tinha lá, eu vou ter aqui. Importante mencionar aqui também a short form. Sempre temos short form, basicamente, para esse tipo de situação no inglês. Lembrando que o short form, ele é já um pouco informal, mas atualmente é bastante utilizado e aceito na linguagem padrão inglês. Então, até dentro de ambientes mais sérios, você encontra pessoas utilizando o short form tranquilamente. Mas em determinadas situações, como em ambiente de trabalho, dependendo do ambiente de trabalho, currículo e outras situações assim, o ideal é que você escreva tudo por extenso, conforme você estava vendo aqui o exemplo. Was not e were not. Essa forma extensa. E a short form, que é a abreviação, vai ficar wasn't e weren't, tá bom? Que também pode ser utilizado aí sem problemas. Vamos a mais alguns exemplos utilizando o verbo to be para esse tipo de frase no passado. The weather was good last week. Weather aqui vai ser o nosso sujeito it, né? E uma vez que o was é para he, she, it e I, essa vai ser a conjugação equivalente para este pronome, tá bom? Então, the weather was good last week. Perceba que aqui a gente tem marcador de tempo também na frase. E isso é um facilitador muito grande quando a gente está estudando e ainda não sabe direito identificar o tempo verbal além da conjugação do verbo. Várias frases em determinados contextos a gente vai encontrar palavras que demarcam o tempo da situação também. Então, last sempre vai ter um significado aí de último, tá bom? Ou anterior. Beleza? Recente também, dependendo do contexto. Então, você consegue encaixar tudo isso e trazer o significado que você quer para a sua frase. Good é um adjetivo, né? Adjective. E aí a gente tem aquela coisa que já tinha lá no presente, que é utilizar o be para ser e estar, estado, condição, né? E estado, condição está extremamente ligado com adjetivos, que adjetivos são de qualidade, de estado, né? Então, estou feliz, triste, com fome, cansado, ocupado, entre outros. Então, é esse tipo de frase que você vai acabar vendo e utilizando quando você fizer uso do past simple, tá bom? Utilizando aí o to be. Vamos para mais alguns exemplos? Last year, Rachel was 22, so she is 23 now. Aqui é um exemplo muito bacana de a gente ver o uso de dois tempos verbais juntos na mesma frase e que marca exatamente o que eu acabei de comentar. Eu tenho aqui palavras que demarcam o tempo verbal além do verbo, da conjugação do verbo. Now significa agora. E o last
foi o que a gente acabou de ver, né? Que é o último. Year é o ano. E was e is é o nosso verbo to be conjugado em dois tempos verbais diferentes. Is, como a gente viu lá no blog e no último vídeo, é o tempo presente do be, conjugado para she. E was é o passado, também conjugado para she, do verbo to be. So, é uma palavrinha que a gente usa como conector, então é um connector, que a gente sempre vai utilizar ela para continuação de sentença, ideia ou também conclusão. No caso aqui, eu tenho os dois usos, né? Que é a continuação da primeira frase, da primeira ideia, da primeira frase, da primeira parte da frase, melhor dizendo, e também conclusão do que é agora, né? Então, ano passado, a Rachel tinha ou estava com 22 anos, né? 22. E agora, então, ela tem 23. She is 23 now, ok? Então, essa frase aqui ela é bem bacana para que você veja o uso do past simple junto com outro tipo de tempo verbal. E é importante destacar também que não é porque você começa a frase num tempo verbal que você não pode estar utilizando o outro. Depende do tipo de informação que você quer comunicar. É bem bacana você começar a mesclar ou contar as suas narrativas, os seus pensamentos, utilizando mais de um tempo verbal na mesma frase, para isso ir ficando mais natural para você e a língua ficar mais fluida. Vamos a mais uma frase. We were hungry after the journey, but we weren't tired. Não sei se aqui tá ficando claro, mas nós já estamos vendo algumas palavrinhas novas de vocabulário e no final dessa videoaula a gente vai ter um bloco mais focado em vocabulário, mas aqui a gente já tá passando para você alguns significados importantes de palavras pequenas, mas bastante usadas, tá bom? Conectores ou demarcação de tempo também. Então aqui eu vou começar por essa parte de vocabulário, que temos palavras aqui como after, tired, não lembro se a gente já falou sobre ela, hungry e journey. Também the e but, ok? Então aqui nós temos after, que é marcação de tempo, depois, tá bom? Um jeito simples de lembrar que after é depois é lembrar que antes, em inglês, é before. Então, pelo comecinho nunca vai ser igual, tá bom? Então, sempre que você vê after, você vai lembrar que é depois, porque antes começa com B de before, tá bom? Hungry, fome, né? Estar com fome, no caso. Journey, pode ser viagem ou jornada. Vou colocar aqui viagem só pra gente ter. A gente vê sempre, usa sempre, né? Então, o a, os, as. Beleza? Tired, cansado. E os demais já conhecemos, né? Ah, não, tem o but também. O but é mas, tá bom? É o mas junto com porém também, em algumas situações. Aqui nós temos uma narrativa, né? Dos fatos, o que aconteceu aqui. Então, eu tô descrevendo naquele momento lá no passado, depois da viagem, que nós estávamos com fome, mas nós não estávamos cansados. Olha aqui a minha short form, que a gente acabou de ver, junto com o meu verbo to be conjugado no passado para we, é o meu sujeito aqui dessa frase. Ele aparece aqui duas vezes. Perceba também uma coisa bastante interessante, que no português a gente fala de uma forma muito comum, muito natural, nós estávamos com fome depois da viagem, mas não cansados. Por exemplo, não colocamos esse sujeito aqui. No caso, se fosse uma frase em português, esse cara poderia ser ocultado, né? A gente poderia deixar ele oculto sem problema nenhum. No inglês, não. Ele sempre tem que estar presente, tá? Mesmo que seja
pareça redundante e repetitivo, no inglês é importante que a gente deixe claro de quem que a gente está falando em todas as frases que a gente está comunicando, porque a língua inglesa é um pouquinho diferente da portuguesa, ela não é muito ambígua, ela é mais objetiva. Então ela dá nome aos bois, digamos assim, né? A gente sempre vai colocar sobre quem nós estamos falando antes de falar. Diferente do português, que a gente deixa às vezes uma abertura muito grande de dúvida, né? Pela ambiguidade que a gente utiliza na nossa língua, e é natural da nossa língua. Mas no inglês a estrutura sempre vai ser mais ou menos isso daqui mesmo, e raramente a gente vai estar ocultando o sujeito para a gente não ter dificuldade de assimilação de informação. Isso aí pode causar ruído na informação, e ruído na informação, na comunicação, perdão, ruído na comunicação quer dizer justamente você falar algo sem ser claro e gerar dúvida no ouvinte. A partir do momento que você já começa a ver mais de um verbo na frase, você já está subindo a sua complexidade de assimilação na língua inglesa, o que é ótimo, porque isso é mais um passo que você dá para a fluência. Essa é a estrutura base, e quando eu tenho outros verbos, eu tenho meu verbo auxiliar, meu verbo principal e o meu objeto. Quando eu tenho meu verbo auxiliar na frase, eu preciso voltar ao meu verbo principal para a forma infinitiva. E vamos já pegar o gancho dessa questão do infinitivo, porque nós temos, assim como no português e no inglês, verbos regulares. Verbos regulares e verbos irregulares. Verbos regulares são verbos que a gente tem poucas mudanças na forma de ele ser de acordo com as conjugações, e os verbos irregulares, ao contrário dos regulares, são verbos que normalmente têm uma mudança ou muito drástica ou bem significativa, né, sobre as suas conjugações, que é o exemplo do be. O be no infinitivo é be, na conjugação do presente, de acordo com as pessoas, pode ser am, is, are. No passado, ele pode ser was ou were. E no futuro, ele também muda. Então, é um verbo que raramente vai ficar parecido com isso daqui, né? Ele sempre sofre uma mudança bem significativa de acordo com as suas conjugações. Quando eu tenho um verbo que não é um verbo irregular, no caso, é um verbo regular, é o exemplo do verbo work, tá? O verbo work no presente, no infinitivo, na verdade, ele é work. No presente simples, ele pode ser work. Para he, she, it, ele só fica com um S a mais, works. E aqui no passado, ele vai ter uma mudança pequena também, que vai ser a acrescentar o ed no final. Então, aqui vai ser worked. Então, normalmente, a gente vai ter para verbos regulares acrescentar o ed no final, que é parecido com aquele negócio de s, ies, ies, né, que a gente tinha no present. Então, não é tão diferente do que a gente já viu, essas modificações. Só que essas aqui específicas no present aconteciam só para he, she, it, né? E aqui vai acontecer para qualquer verbo que seja regular. Mas aí a gente tem o pulo do gato. Ao contrário lá do presente, no presente a gente tinha am, is, are, e tinha todas as outras conjugações para he, she, it, para you, para I, para they, era diferente. Aqui no passado, eu vou levar em consideração apenas como que o verbo é. Ele é regular ou irregular? No caso do be, o meu verbo é irregular. Então aqui, ó, fica was e were. E aí eu vou montar a frase conforme a formação, a conjugação do verbo é para esse tempo verbal e para cada sujeito específico. Quando eu tenho meus verbos regulares, eles vão funcionar do mesmo jeito para todos os sujeitos, tá? Então, aqui, todos os sujeitos vão utilizar essa mesma conjugação, dessa mesma forma. Enquanto no irregular, eu vou utilizar esse daqui para alguns, né? Alguns sujeitos e não para todos. E aqui eu vou usar para they, we e you. Percebe a diferença? Então, o be, ele vai ser um verbo irregular único que eu vou usar
duas formas diferentes para fazer conjugação no passado, enquanto todos os outros verbos regulares eu vou usar o mesmo verbo, a mesma conjugação para. É importante para você ter claro que é bastante informação, são vários verbos e, obviamente, a gente tem mais verbos regulares do que irregulares, mas estes irregulares a gente precisa saber como eles são para utilizar da forma correta e comunicar a informação no tempo verbal que a gente deseja. Você deve ter visto, ou você consegue ver com uma frequência, esse tipo de tabela, né? Esse tipo de tabela demonstra a forma do verbo no presente ou infinitivo, né? O passado simples e o past participle, né? O particípio do passado. Lembra que eu comentei sobre tempo verbal perfeito, os perfeitos? Então, quando a gente fala do passado perfeito, a gente vai utilizar a conjugação dos verbos essa terceira coluna. Enquanto quando a gente usa no past simple é na segunda coluna e quando a gente usa no presente normalmente na primeira coluna ou na forma infinitiva também na primeira coluna. Então aqui você consegue ver que esses verbos aqui são todos verbos regulares, né? Porque a gente tem uma modificação muito pequena, que é simplesmente colocar esse ed. Então, past simple frequentemente é demarcado pelo final com ed nessa conjugação. A gente tem também alguns verbos que eles não sofrem nenhuma modificação, né? E esse verbo também ele vai ser conhecido como um verbo irregular porque ele também não se encaixa no regular, né? Porque o regular ele sofre alguma modificação, só não é significativa. E o irregular ele sofre alguma modificação significativa ou, nesse caso, ele não sofre modificação. Então, você, pelo verbo em si, você não vai saber que tempo verbal que você está falando, a não ser que você entenda, que você consiga ver o contexto dessa frase, que é o exemplo de cost, custar, e cut, cortar, né? Então, cost, cost, cost. Cut, cut, cut. Então, para o presente eu tenho cut, para o passado eu tenho cut, para o past participle, né, que é o particípio do passado que é usado no perfeito, cut também, né? Então, eu não consigo identificar pela conjugação do verbo qual é o tempo verbal dele, por isso ele também é uma irregular, tá? Olha um cara que é bastante interessante de a gente ver aqui, é esse do, did, done, né? O do no presente, lembra? Eu tinha o do para pessoas do singular, mas quando eu tinha he, she, it, eu usava does, né? Aqui eu vou usar did. Então, para todos eles, eu vou usar did, tá bom? Para he, she, it, I, they, you, vai ser did. É importante para nós vermos aqui como vai ficar a nossa estrutura positiva e negativa com nossos verbos regulares e irregulares, tá? Então, com be, eu tinha I was happy, né? E com os outros verbos, eu vou ter I worked yesterday, por exemplo. Ou, por exemplo, they traveled last year. Traveled é do verbo travel, que significa viajar, tá bom? Travel. Last year nós já vimos, né? Então, aqui, você lembra? O meu verbo auxiliar no positivo, ele tá oculto. Então, eu não preciso colocar ele aqui. Mas, se eu colocasse, para dar uma ênfase, porque eu quero dizer, eu ia colocar como? They did travel last year, né? Porque sempre que eu tenho auxiliar, o meu verbo principal volta para a forma infinitiva. Vamos ver a forma negativa dos meus verbos? Então, a minha negativa lá do be era was not. I was not happy. Opa! E aqui eu vou ter I didn't, né? Ficou feio esse didn't. Didn't work
yesterday. They did not travel last year. Percebe? Eu tenho aqui meu verbo auxiliar, o meu elemento negativo, o meu verbo auxiliar. E o meu verbo principal volta para a forma normal, né? Um resumão aí do que vimos até agora é o positivo do to be, né? I was sad, por exemplo. They were here. She worked last night. E, sei lá, vamos colocar aqui we had a dog. Had é o passado de have, é ter, possuir, tá bom? Ter de possuir, possuir objetos, coisas. Veja que ele é um verbo irregular, né? Porque ele muda bastante da forma infinitiva presente para o passado. Enquanto aqui, ó, eu só tenho o ed, beleza? Nossa forma negativa de montar essas frases no passado. Então, I wasn't sad. They weren't here. She didn't or did not work last night. E we did not or didn't. Cuidado para esse N não ficar muito distante, né? Didn't have, ó, o meu have no normal, a dog. Tá bom? Olha a minha estrutura aqui e a minha estrutura aqui nessas frases. É a mesma estrutura, né? Que eu tô seguindo. De acordo com o verbo que eu tô utilizando, se ele precisa de auxiliar ou não. Beleza? Agora nós vamos ver o formato interrogativo. Lembra lá que uma forma interrogativa que nós já vimos é VSO, então a gente inverte aí a posição do verbo com o sujeito, né? E quando eu tenho o verbo auxiliar, meu verbo auxiliar vem na frente, sujeito, verbo principal e objeto do resto da frase, né? Que é o nosso resto da frase. Nesse caso aqui, se eu tinha I was sad, no afirmativo, no interrogativo eu vou ter was I sad. Eu gosto sempre de falar e lembrar que não é o ponto de interrogação no final, normalmente, se baseando pela estrutura, que vai direcionar você para essa frase como uma pergunta ou não. É o formato da sua frase, tá? Acontece, sim, de a gente ver em muitas séries esse tipo de pergunta. You are okay? E é normal, e o pessoal fala, né? Mas qual que é a forma que a gente vai utilizar na língua padrão? Are you okay? Tá? Existe uma explicação para esse tipo de sentença ser aceita. Isso está no nível mais avançado, tá? Então, para a gente começar, o ideal é a gente começar da forma certa, até porque a gente não perca o norte entre o que é o formato aceito de língua padrão e o formato que é falado, né? Que é de fluência, porque sempre o que é falado é diferente do que é o idealizado, né? O escrito, né? E aqui a gente está aprendendo a forma mais escrita para você falar e depois você modificar conforme a sua fluência e conforme o seu aprendizado, tá bom? Então, essa frase aqui que eu dei exemplo, ela tá lá no presente, né? Are you okay? E aí, se eu quiser colocar essa frase no passado, como é que vai ficar? Eu estou utilizando o you, então eu tenho que trazer esse to be para o passado, né? Então, were you okay? De novo, é o formato da minha frase que vai demonstrar meu tipo de frase, se é interrogativa, se é positiva, né, afirmativa, ou se é negativa, tá? Vamos fazer aqui com os outros verbos de ação. Então, os outros verbos de ação, o meu negativo, quer dizer, o meu positivo era I worked
yesterday. Então, lembra que aqui eu tenho um cara oculto, que eu não preciso colocar ele normalmente. Mas é esse cara que vai pra frente, né? Então, did I work yesterday? Tá? O meu verbo aqui, auxiliar, o meu sujeito, o meu verbo principal e o resto da minha frase, tá bom? She ate fruit yesterday também. Ate é o nosso passado do verbo eat, comer, tá bom? Então, aqui eu quero perguntar se ela comeu fruta ontem. Então, eu vou trazer o did, que é o nosso verbo auxiliar. Did she eat fruit yesterday? Certo? Agora, eu quero fazer uma observação sobre os elementos que a gente utilizou e aprendeu lá no presente, que a gente também pode utilizar aqui. Aqui eu estou perguntando se ela comeu fruta ontem, mas na verdade o que eu queria saber é o que ela comeu de fruta ontem. Então, what kind of fruit did she eat yesterday? É uma frase um pouco maiorzinha, né? Mas que a gente vai conseguir ver que eu posso usar aqueles caras lá que eu estava acostumado a usar. Why, what, where. Kind é tipo, tá? Mas também pode ser a palavra utilizada para gentileza. Lembre-se sempre que no inglês uma palavra pode significar muitas coisas. No português isso também acontece, tá? Mas no inglês a gente pode ter vários sentidos bastante diferentes um do outro para a mesma palavra. Off é uma palavrinha de conector, então é um connector. De, e para ele virar da e dó, ele tem que estar off the, tá? Porque esse de aqui é o nosso artigo o, a, os, as, tá bom? Então, junto com ele, ele toma outros formatos, mas sozinho ele sempre vai ser de. De no português, tá? Então, que tipo de fruta, fruta, ela comeu ontem? Percebe? Did she eat yesterday? Olha, eu só modifiquei o local do fruit porque eu precisava saber que tipo de fruta ela comeu. Então, eu tirei o fruit dali e coloquei aqui. Mas o formato da frase, do resto da frase, did she eat, continua o mesmo que a gente fez aqui em cima, tá bom? Então, as mesmas palavras que a gente podia usar e aprendeu lá no presente, a gente pode usar aqui também, nessa posição. Sempre é lá na frente de toda a minha frase, né? Quando eu quero perguntar por quê, como, quando, assim por diante, eu posso usar também com be. He was hungry. Não, melhor, eu vou usar angry, que é uma palavra que acho que nós não vimos ainda. Angry. Angry é nervoso. Posso colocar aqui, ó. Was he angry? Ele estava nervoso, né? Mas eu também quero perguntar por que ele estava nervoso. Então, why was he angry? Tá bom? Olha aqui, meu marcador de razão. Então, why was he angry? Olha aqui, onde está a posição dessa palavrinha, né? Na frente de tudo, tá bom? Então, vamos fazer as várias formas de uma mesma frase. We went home. Positiva. Went é o nosso passado de go, tá bom? We didn't go home. Tá? Negativa. Interrogativa.
Did we go home? Interrogativa. E aí, eu posso colocar, acrescentar os meus elementos de especificidade. Why ou when, por exemplo. When did we go home? Tá? Por que nós fomos para casa ou quando nós fomos para casa. No caso aqui, porque eu estou usando quando e por quê. Então, vimos aqui positivo, negativo e interrogativo. Beleza? Vamos fazer com o be, só para a gente fechar essa parte? You were amazing. Amazing é uma palavra muito legal de ser usada. Amazing é normalmente maravilhoso, tá? Incrível. Então, you were amazing. Você foi demais, tá? É a nossa forma positiva. You were not, weren't amazing. É a nossa forma negativa. A nossa forma interrogativa vai ser were you amazing? As nossas palavras de tempo, lugar, razão é why were you amazing? Por que você foi incrível? Past continuous é bastante importante para contar histórias, para narrar, né, o contexto de alguma situação que aconteceu lá no passado, para falar sobre hábitos, para dar ênfase em duração de uma ação lá do passado. Como sempre, o contínuo em todos os tempos verbais, ele vai contar com o verbo to be conjugado e o ing, né? Não tem como a gente ter um tempo verbal contínuo sem ter o verbo to be, porque o verbo to be é sobre seria estar. Lá no past simple a gente viu que o was eu vou aplicar para I, she, he e it, e o were eu vou aplicar para os demais, né? You, we e they. Beleza? Então, se eu quero fazer uma frase do contínuo, eu vou colocar was, se for o caso, mais o verbo com final ing, que é o que a gente chama de ing. E o were, no mesmo caso, no mesmo formato, verbo ing. Tá bom? Vamos fazer alguns exemplos aqui para que você veja. I was, vou pegar um verbo, working. Late. Então, eu estava trabalhando tarde, tá? Ou até tarde. Vamos fazer um outro exemplo aqui. She was playing games. Ela estava jogando jogos, tá? Algum game. We were traveling around the world. Nós estávamos viajando pelo mundo. The world. Ok? Então, aqui nós sempre vamos ter o nosso verbo to be, conjugado para a pessoa respectiva, o nosso verbo e o ing, tá vendo? Aqui, a mesma regra que eu tinha de spelling, eu vou ter aqui também. Eu não tenho aqui, por exemplo, nesse verbo work, uma consoante, né? Então, eu posso simplesmente acrescentar o ing. No play, eu tenho o y, mas sempre que a gente tem o y e a gente vai colocar o ing, a gente não precisa mexer nele, né? Então, a gente só acrescenta o ing depois do y. Quando eu tenho apenas uma consoante no final e uma vogal antes dessa consoante, eu vou dobrar ela e colocar o ing. Essas são algumas regrinhas do spelling. O past continuous é basicamente isso, a gente não vai ter mais novidades além disso, mas vamos fazer agora o negativo dele para que você veja exemplo. I wasn't working.
late. She wasn't playing games. E we weren't traveling around the world. Ok? Was I working late? Tá? Was she playing games? E o último é were we traveling around the world? I was living abroad when I first saw snow. Opa! Então, eu estava morando, tá? Living é do verbo live. Live é viver ou morar, tá? Abroad é fora do país, no estrangeiro, tá? Então, a gente pode dizer que é além da borda. Eu gosto de sempre lembrar dessa palavra assim. Além da borda, broad, tá? Quando eu vi neve pela primeira vez, tá? First saw. Vi é o passado de see, see é ver. We entered and ordered food. Nós entramos e pedimos comida, tá? Então, de novo, aqui eu tô narrando uma situação no passado, tá bom? Não é um continuous, no caso, é um simples, mas que narra uma situação, que esse que é o uso que a gente vai ter para o passado. Vamos agora para a última parte desse vídeo, para o nosso bloco de vocabulary. Então vamos lá. Hi Will, how are you going? Long time no see. I'm great, thank you. You? Yeah, good to see you again, friend. I'm good too, thank you. Yesterday, I smelled a great dish coming from your house during the afternoon. Who cooked last night's dinner? My mom cooked last night's dinner for us. It was a lasagna dish. It was delicious indeed. Para essa primeira conversa rápida, a gente pode destacar algumas coisas, tá? Primeira coisa é esse long time no see. O que quer dizer long time no see? É quanto tempo a gente não se vê, né? Nossa, faz muito tempo. Então, essa é uma expressão bastante comum que a gente ouve, né, normalmente, e ela é bastante legal de a gente saber, porque realmente quando você quer demonstrar isso que faz muito tempo que você não vê, que você não tem contato, a gente fala long time no see. I'm great e I'm good. São formas de você responder quando uma pessoa te pergunta, né, como você está, como você tem estado. Notem que aqui, how are you going? Lembra lá do nosso present continuous? Então, olha aqui esse cara. Good to see you again. Essa tradução a gente consegue trazer mais pro literal, né? Good to see you again. É muito bom te ver de novo. Novamente, né? Good é good. É bom? Desculpa. To see a gente acabou de ver, né? Lá na nossa explicação, nos exemplos. Again é novamente. Então, bom te ver novamente, amigo, né? E I'm good too. Esse too aqui, ele é também um conector que a gente normalmente vai utilizar. Eita, ficou ruim essa cor, né? Mas vai utilizar para dar uma adição de ideia aí, de também, tá bom? I smelled, smell, né? É de sentir com o nariz, tá bom? De gente sentir cheiros com o nariz. I smelled a great é ótimo, né? Muito bom. Dish coming from your house during the afternoon. Então aqui dish é prato.
Não o prato literalmente, o material prato, né, o objeto prato, mas sim um prato, aquele conjunto de coisas alimentícias que se torna um prato, né? No caso aqui, esse prato é a lasanha, tá? É interessante demonstrar aqui para você que palavras advindas de outro idioma, tanto no inglês quanto no português, qualquer outro idioma, elas normalmente vão obedecer o formato e a fala da origem delas. Obviamente que nem sempre vai ser falada como originalmente ela deveria ser, porque cada país acaba, cada língua acaba adaptando as novas palavras estrangeiras para a sua própria, para a sua fonética. Cooked é o nosso passado de cook, tá? O verbo cook. Tá vendo como ele é um verbo regular? Porque eu tenho a base do meu verbo aqui e o ed no final. It was delicious indeed. Então aqui, ó, nosso it, que a gente pouco usou, né, nos exemplos, mas aqui tem ele pra você ver. Delicious é delicioso e indeed é de fato, tá bom? Essa palavrinha, ela normalmente é mais usada lá em British, tá bom? A segunda conversa é bem curtinha, só 2 frasezinhas pra gente ter uma noção de outro assunto. Hey Barb, did you like the last movie you saw on the theater? Hi John, yeah, this animation was awesome. I recommend you see it. Did you like? Você gostou? Like é gostar. The last movie. Last a gente já viu o que é, né? E o the, como eu comentei, o, a, os, as. O último filme que você viu. The theater. Aqui, no caso, vai ser cinema. So, como a gente viu, é o passado de si. Então a frase fica: você gostou do último filme que você viu no cinema? Yeah, this animation was awesome. I recommend you see it. Então, hi John. Yeah. A animação, no caso, porque a gente tem a classificação de filmes animados. Awesome. Não me recordo se nós falamos sobre awesome, mas é incrível, né? Maravilhoso mesmo. Muito, muito bom. E recommend é o nosso verbo de recomendação, recomendar, tá bom? Eu recomendo você ver. Então vamos aqui para a última parte, né, dessa conversation, só para a gente terminar esse vocabulary de conversas curtas, né? Então, purchase survey. When was the last time you shopped? Where did you shop? I bought a game last month on the internet. Did you often buy it? No. How often do you buy from this brand? 3 times a month at least. Would you recommend this brand to your family and friends? Yes. Thank you for buying with us. We hope to see you soon. Então aqui a gente tem algumas palavrinhas novas, né? Diferentes aí. Purchase survey é pesquisa de mercado, normalmente, tá bom? Porque survey é pesquisa, purchase é de compra. Então, pesquisa de compra, pesquisa de mercado. When was the last time you shopped? Quando foi a última vez que você fez compras, né? Então, aqui eu tenho o ed no final desse shopped para demarcar justamente que já finalizou, já acabou essa ação, né? E time aqui pode ser tempo, pode ser vez também. Então, quando foi a última vez que você fez compras? Where did you shop? Né? Aqui a gente tem uma frase do passado simples, onde você comprou. Eu comprei um jogo no último mês na internet, tá? Aí aqui eu tenho bought, que é o passado de buy, last month, último mês, month é mês, tá? Did you often buy it? Normalmente a gente vai ter o often como uma palavra de frequência. Pra realmente passar essa ideia de você sempre faz isso. Perdão, gente, aqui tava errado. É do you often buy it, tá bom? Não é did, não. É do you often buy it? Porque o did é passado de algo que já terminou, né? Então, do you often buy it é no presente. Você sempre compra isso, né? E aí eu vou dizer não. E o often, como eu falei, é uma palavra que a gente usa para frequência, tá? How often do you buy from this brand? De novo, aqui ó, o nosso do you buy. Qual é a frequência, no caso? How often, qual é a frequência que você compra desta marca? Brand é marca, from tá aqui porque tá trazendo o significado aí de origem do produto da marca, tá? 3 times a month at least. At least aqui
no finalzinho quer dizer pelo menos, tá? Então, 3 vezes por mês, pelo menos. Would you recommend this brand to your family and friends? Yes. Então, você recomendaria essa marca para os seus amigos, para sua família e seus amigos? Sim. Então, would you recommend é um modal que a gente vai ver, que você vai ver mais pra frente aí, que normalmente no português é aquele iria, eu gostaria, eu iria, recomendaria, tá? Brand é marca para sua família e amigos, né? Thank you for buying with us. Então aqui é obrigado por comprar conosco. We hope to see you soon. Soon é a palavra que nós usamos para breve, tá? Em breve. E hope é esperança, esperar, tá? Nós esperamos te ver em breve. Então eu espero que você tenha aprendido bastante nesse vídeo, que tenha sido fácil para você entender o uso do passado simples e tenha sido legal essas palavras que você teve contato hoje, esse vocabulário, essa informação de hoje. E até a próxima. Tchau, tchau!